Olá, boa tarde a todo mundo, a todos e todas que estiverem assistindo. Hoje a nossa entrevista, nosso Roda Viva, né, como a gente tem chamado, não só em homenagem ao programa, né, brasileiro, mas sobretudo à canção de Chico Buarque. Então, hoje o nosso convidado é o Felipe Galvão, cineasta, e nós vamos falar sobre a produção dele de maneira geral, mas principalmente sobre o último filme, O Encantado, que foi lançado em 2018, foi lançado inicialmente na França e começou a circular, né? E agora no Brasil estreou numa plataforma de streaming na Amazon. Então, até mesmo o motivo dessa conversa que a gente vai ter, né? Já que antes não fazia tanto sentido, porque as pessoas iam ouvir falar sobre o filme, mas ao mesmo tempo não teriam a oportunidade de assistir. Então, Felipe, em primeiro lugar, te agradecer muito pela sua disponibilidade, enfim, generosidade de participar aqui com a gente, de conversar com a gente. Todos nós assistimos o filme e está todo mundo bastante curioso em te ouvir falar sobre ele. E aí, para começar, eu queria te pedir assim, que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco, né, do que você já produziu, de maneira geral, assim, da maneira como você achar mais confortável. Antes de tudo, eu que agradeço, né, pelo convite, pela oportunidade de falar aqui do filme e, novamente, de apresentar um pouco esse projeto. Estou disponível também, até porque nós estamos aqui no pós-confinamento, mas, na verdade, somos obrigados a ficar depois das 8 horas da noite em casa, no chamado toque de recolher. Então, para mim, ter essas noites de conversa, de entrevista, seja Roda Viva ou não, é um prazer. O filme, cara, se chama Encantado porque ele faz um paralelo com o bairro onde eu nasci. Né? O bairro onde eu nasci se chama Encantado, na verdade. Não é uma piada, talvez uma piada pronta, mas o nome do bairro, é um bairro do subúrbio carioca, ou seja, na Zona Norte, é um bairro de classe popular, um bairro muito pequeno, um bairro meio escondido, que fica ali entre o Maracanã, para quem não conhece, né, o Maracanã e a Zona Oeste, né, então ele fica numa fronteira, a Zona Oeste que é a nova, né, a Barra da Tijuca, que seria a nova Miami carioca. O Encantado fica bem ali, né, atravessado pela linha amarela, que é digamos, uma via expressa, né, que atravessa a cidade, que liga essa parte da Zona Oeste, da Barra da Tijuca, que é a nova fronteira de desenvolvimento da cidade, até o aeroporto internacional. Né? E no meio disso tudo você tem esse bairro, que é um bairro do século XIX, né, ali, que nasceu ali na época quando foram feitas as primeiras linhas férreas, ainda no Império, né? Esses pequenos bairros ali, bairro de Cruz e Souza, poeta simbolista brasileiro, poeta negro, né, assim, muito conhecido. Então, é um bairro que eu falo dele porque ele me define um pouco. Ele define o que eu fiz. O Encantado é meu primeiro filme, meu primeiro documentário longa-metragem, né? Fiz outros filmes, trabalho no audiovisual desde 2008, mais ou menos. Trabalhei em produtoras, né? Trabalhei até um pouco de experiência não muito boa na televisão. Lancei um livro em 2011, mas o Encantado ele me define porque ele é um bairro fronteiriço, né? E é um bairro que, como fosse um francês, eles chamam não lugar, né? Você ser convidado a sair dele, ao mesmo tempo passar por ele, né? E foi assim que eu saí, né? Eu saí procurando outro lugar para me encontrar. Foi assim que eu fui estudar, na verdade, na França, dentro de um contexto muito especial, de um parêntese muito especial na história brasileira, que foi esse momento dos anos de Lula e Dilma, né, onde as classes populares, eu me incluo porque a minha família vem praticamente toda dali, dessa região do Encantado, então nós temos essa origem simples, né, de classe popular. E foi a primeira vez que essas pessoas puderam, né, dentro
digamos, de uma dinâmica de ascensão social, poder se dar o luxo de estudar no exterior, de fazer um intercâmbio, né? Foi o meu caso, eu não fiz o intercâmbio do Ciência Sem Fronteiras, mas eu fiz um intercâmbio, quer dizer, eu fui estudar, digamos, por um período para voltar, pensando em voltar, né? Continuar minha carreira no Brasil, queria fazer meu primeiro filme, eu sabia que meu primeiro filme ia ser sobre o meu bairro, mas eu não sabia que ia ser sobre a crise do meu país. E foi assim que eu vim estudar em 2013, em fim de junho de 2013, ou seja, no mês, né, no mês que define talvez muito da história do Brasil no século XXI, e eu vim no dia 31 de junho, pensando em voltar com pouca coisa, e 5 anos depois eu entendi, assim, numa noite de novembro, dentro de um bar em Paris, com outros brasileiros, eu entendi que esses 5 anos eles iam durar um pouco mais. Porque aquele país que eu tinha deixado já não existia mais, era um outro país. O país que tinha elegido Bolsonaro, né? Então, em 2018, durante esse momento, desse tempo, eu entendi que o meu projeto original de fazer um filme sobre o meu bairro era um projeto que passava pelo meu bairro, mas que falava sobre o meu país, a trajetória de um país. E a trajetória, a travessia de um país, né, de um momento a outro da história. Foi assim que a gente lançou o filme, em 2018, a primeira versão, que foi feita para a televisão francesa, que produziu uma versão curta-metragem. Essa versão ela circulou em alguns festivais aqui da França, só que nós tínhamos como projeto original terminar uma versão longa-metragem, que era a versão que faria jus ao projeto, e a gente terminou no início de 2020, e ela foi lançada pela primeira vez, assim, em versão inédita, no Festival de Brasília, Festival Internacional de Brasília, online, no caso, porque já era no contexto da pandemia, e a gente ganhou o prêmio de melhor filme pelo júri popular, o que para a gente foi excelente, porque o júri popular quer dizer alguma coisa, então, para esse filme especificamente. Então, o filme sai agora, é lançado agora na Amazon Brasil e América Latina também, e a gente está prevendo aqui para a França um lançamento dessa nova versão, provavelmente em março, se cinemas estiverem abertos e tudo dentro das regras, março, ou de toda maneira no primeiro semestre de 2021, e será, né, talvez o fim desse ciclo, né, desse filme que basicamente tenta dar conta de como nós chegamos, como nós saímos de 2002 com a eleição do primeiro operário, representante das classes populares, presidente da República, e aqueles anos de progresso e ascensão social, até a eleição de um homem que representa a nostalgia da ditadura, um momento que, para nós, para alguns de nós, né, para não todos, né, temos que ser verdadeiros, representa um período negro, né, os anos de chumbo. Basicamente, se eu não falei muito, eu acho que esse é o panorama, né, do filme. Não, perfeito. Antes de passar para as pessoas, só um comentário, porque, enfim, eu vi o filme na França ainda, né, no evento que teve em Lyon, e é um filme incômodo, né, para mim especialmente, não só porque é um filme que é em memória para mim, né, e também porque tem essa questão do deslocamento, né, a cena que você fez daquela manifestação na frente do consulado brasileiro, eu estava ali também, né? Então, quando eu vi o filme, eu falei, caraca, eu estava ali. Então, tipo, é memória para mim, né? Tipo, é arte, é memória, e é também um momento histórico, inevitavelmente histórico também do Brasil. Né? Então, eu vou passar para Érica, pode ser? Eu
Queria agradecer também ao Felipe, né, por aceitar o convite para esse bate-papo e te parabenizar também pelo trabalho, que é super bem feito, aborda esse rebosteio todo que a gente ainda está vivendo, né, a partir de uma perspectiva que é muito interessante, muito necessária e que nos permite, apesar de tudo, acalentar alguma esperança de que as coisas mudem aí, do que também é super importante. Enfim, eu gostaria de te ouvir falar um pouquinho sobre a questão da memória, que eu acho que, de uma maneira geral, é uma questão que atravessa toda a narrativa do seu filme, né? Em vários sentidos, há a memória de um Brasil e de um bairro do Encantado que foi, ou que poderia ter sido, e há também, na fala dos entrevistados, me parece uma consciência de que a gente está disputando uma narrativa sobre todo esse processo, o que é uma disputa de memória, no final das contas. E daí eu fiquei particularmente interessada pela memória de 2013, pela memória que é elaborada em torno dos movimentos de rua mobilizados no Brasil em 2013. Seu filme aborda esses eventos, e eu fiquei com a sensação, ouvindo os entrevistados, de que essa memória sobre 2013 ela é fragmentada e disputada dentro do próprio campo da esquerda, né? Há quem interprete esses movimentos como uma espécie de ovo da serpente, como estopim da instabilidade que se seguiu, e há quem negue isso e que aponte o perigo desse tipo de interpretação, que ela serviria para deslegitimar os movimentos sociais que eclodiram nesse momento. E daí eu queria saber se você sentiu essa fissura enquanto você estava realizando as entrevistas, se você acredita que esses movimentos de rua de 2013 são alvo de uma disputa de memória entre os diferentes grupos de esquerda no Brasil, e queria saber também como que você lê esses movimentos, como é que você se posiciona, se é que você se posiciona dentro dessa disputa. Excelente questão, porque ela me dá a oportunidade de falar de algumas coisas, né? Você percebeu muito bem que em 2013, mesmo dentro do filme, né, tem uma polifonia, né? Eu quis deixar essa polifonia bem sem mexer, sem, né, dirigir a palavra. Então você tem ali a leitura do Haddad, né? Seria talvez uma dessas pessoas desse campo que considera simplesmente o ovo da serpente. Talvez ele tenha uma análise mais elaborada, mas finalmente o final, talvez a conclusão final é que não tinha que ir para a rua, alguma coisa assim, né? E você tem um outro campo que diz, não, realmente foi um levante popular e muita do que a gente está vivendo hoje, por exemplo, Guilherme Boulos, né, talvez tenha nascido ali, 2013, né? A mídia ninja nasceu ali, né, fora do eixo, mas o MBL também, né? O MBL, Bolsonaro, né? Talvez comece ali esse encantamento dessa juventude, sobretudo em São Paulo, nos grandes centros, né? Com essa figura bélica, né, que é o Bolsonaro. Eu acho o seguinte, para tentar limitar, né, ao filme e as questões que você colocou. Existe para voltar, né, você disse no início, existe uma tentativa de reescrever a história muito certa, muito clara, né, por parte do movimento internacional, da onda conservadora internacional, uma guerra cultural contra o dito, né, o dito, como eles chamam, o comunismo cultural, não, stalinismo não, ai meu Deus, como chama? Marxismo cultural. Marxismo cultural. Obrigado, mas é claro, claramente que poderíamos falar de maoísmo, de stalinismo, neo-stalinismo, porque todas as palavras têm aparecido, né? E exatamente, essa guerra contra o marxismo cultural, ela tenta buscar esses elementos chaves da história recente e tentar criar sua própria narrativa. Nós temos, de outro lado, uma tentativa de ler essa história recente, que eu tento fazer no filme, que não é nem essa da esquerda de governo, eu acho, que assim, esquerda do PT e de outros até da esquerda mais dita radical, que não é radical, mas no Brasil, que é de
condenar 2013. Eu acho que 2013 eu estive lá, né? Você não tem como negar que tinha uma força aquilo ali. Tinha uma força e começava com uma pauta muito muito básica, né? Uma pauta que é aumento da taxa de transporte, da tarifa de transporte. Isso aí você não tem como negar. Isso é uma bandeira popular, né? Aumentou. Claro, existia um contexto. As pessoas podem minimizar 20 centavos, é pouco. Nós podíamos discutir isso a noite toda. Mas a verdade é que começa digamos, com uma faísca, né, que a gente usa no filme, são esses 20 centavos, que é totalmente legítimo, né? Mas a gente não pode esquecer que, e aí é o que eu tento colocar dentro do filme, que existia um contexto muito maior, que não era só os 20 centavos, né? Realmente era a preparação para os Jogos Olímpicos, era a preparação para a Copa do Mundo, as demolições para fazer os estádios, os custos desses grandes eventos, né? As promessas que foram feitas na época. Hoje, depois de tudo, com todas a gente pensando duas vezes, né? A gente vê o legado olímpico, né? Qual é o legado olímpico? O legado olímpico eu tento mostrar no meu filme qual foi o legado olímpico. O filme, um bairro que passou por transformações justamente para as Olimpíadas, no caso. O legado olímpico foi o aumento de IPTU, por exemplo, o aumento da violência, aumento da especulação imobiliária, e nenhum avanço de infraestrutura e nenhum avanço econômico para ninguém que morasse nos entornos, entendeu? Então, assim, para mim, o Ovo da Serpente não é 2013. O Ovo da Serpente já estava lá há muito tempo. O Ovo da Serpente, para mim, foi ter acreditado, né, demais num sistema que a esquerda, no limite, né, nunca compartilhará a mesa, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, para mim, o pecado original, hoje dizendo com muita dor no coração, foi apostar nesses grandes eventos como motores do desenvolvimento do Brasil. Ali começa o problema. E em 2016 a gente vê onde vai chegar. Então, assim, o filme fala disso, o filme tenta, digamos, eu não tento dirigir muito a narrativa. Eu vejo que tem muitos filmes que fazem isso, né? Sobretudo documentário, tentam dirigir muito a narrativa, então eu deixo várias vozes, tem gente ali que nem é de esquerda falando, mas o objetivo em torno disso, tentar mostrar, porque esse é o desafio de um filme, né? Mostrar, não dizer que havia algo ali de muito potente e que talvez tenha sido muito mal interpretado. Essa é a minha, digamos, interpretação, que até hoje não entendemos o que poderia ter sido 2013. Foi o maior movimento, digamos, de números, né, popular, né, da história do Brasil, né, em números, foi o maior. E que isso termine com, digamos, finalmente 5 anos depois, com uma eleição de um líder popular de extrema-direita, eu acho que isso é imperdoável para os líderes que se consideram progressistas, de que esse nome, para mim, desagrade muito, porque eles conseguiram ler o que nós não conseguimos, né? E entrar numa brecha histórica que estava ali naquele momento aberta. Muito obrigada. Não, de nada. Arthur, pode ir? Olá, tudo bem, Felipe? Parabéns aí pelo filme, inicialmente, né? Obrigado por essa partilha. A minha questão, acho que inclusive completa o que você vem falando, que é o seguinte: eu creio que esse é o filme, cronologicamente, né, apesar do lançamento aqui estar mais ligado ao ano 2020, mas cronologicamente é um dos primeiros filmes que trabalha esse tema, né, tão sensível, essa ferida exposta da nossa história recente, e a gente consegue perceber você no filme em diversos momentos, né, seja como morador do Encantado, seja como o estudante que está fora do Brasil, tendo essa visão exterior, né, sobre o Brasil, e
como próprio articulador do filme. Eu gostaria de saber qual o papel desse personagem diretor, né, qual o papel do documentário e desse personagem diretor para o seu filme, ainda mais com essa questão tão sensível para os dias de hoje. Qual o papel do Felipe Galvão nessa produção? Obrigado pela pergunta, Arthur. O papel é muito delicado, né? Porque a gente fica... Eu até o último momento, para falar de cinema, né? Para falar de... eu até o último momento hesitei muito em aparecer, né, em minha imagem, e botar a minha voz. Esse filme, os primeiros cortes não tinha voice off. É um filme que se sustenta sem voice off. Filme que tem muitas vozes, né, muita gente. Tem muita gente que ocupa o mesmo, digamos, lugar que eu, mais ou menos. Mas não tem nenhuma pessoa que, por exemplo, que sai do Encantado e vem a Paris e tudo mais. Então, eu acabei assumindo o meu papel, que é o papel de condutor, digamos, né, de fio condutor dessa narrativa, que liga todos esses pontos. E eu tentei até dentro do filme me colocar o máximo fora de uma postura meio egotrip, sabe? De falar da minha família, que fulano que fez isso, que fez... Finalmente não interessa nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Assim, claro, sim, tramas pessoais são importantes quando eles tenham um sentido dentro da história, né? No meu caso, o que eu quis expor foi a minha família, que é real, que teve que sair do bairro, basicamente, da casa antiga lá e tal, porque era muito caro, porque era perigoso, porque não dava mais. Então, tem algumas cenas ali que tratam disso, mas fora disso, eu tento me colocar no papel de condutor e de parte intrínseca de uma geração, digamos, né? Eu tento dar voz a outras pessoas que viveram o que eu vivi, porque o que eu vivi eu considero que foram muitas pessoas que viveram. Você tem, por exemplo, o Fred Lira, que é de Recife, que veio para cá. Você tem a Cecília Pires também, você tem o Gabriel e a Vanessa, que são da periferia de São Paulo, você tem outras pessoas, e que fazem basicamente um papel parecido, né? E eu, assim, hesitei, como te disse, até o fim, porque acho que não me agrada se apropriar de um momento de tragédia nacional para criar uma narrativa confortavelmente adaptada a digamos, a um microcosmos que não representa aquilo que o Brasil, digamos, está vivendo, né? Então, eu quis trazer isso para o meu bairro, que é um bairro realmente, já é maior que a minha família, né? Um bairro que sofreu na carne essa evolução, como eu te disse aqui, mas que no caso não foi uma evolução, né? Foi uma regressão dos últimos anos, né? Então, eu acho que o bairro, o papel do diretor, no caso, óbvio que o filme foi feito com muita, digamos, com sangue, suor e lágrimas. É um filme feito ao longo de 6 anos, né? Então você pode imaginar, um filme produzido completamente na França. Impossível pensar num filme desse sem você ter digamos, uma produção pessoal ou dinheiro de alguém, de financiamento que não seja estatal, né? Nesse momento que a gente viveu, é dificílimo pensar em um filme como esse, financiado no Brasil. Então, foi um filme feito aqui, mas que finalmente eu, como coprodutor dessa versão, consigo colocar um pouco de Brasil dentro dele, né? E muitas das imagens eu fiz, eu mesmo, eu gosto de fazer, eu gosto de filmar eu mesmo, eu gosto de estar no momento onde a história está acontecendo, então acompanhei as manifestações de 2014, 15, quando eu ia ao Brasil, ia com a minha câmera, e eu mesmo, disfarçado, às vezes ia lá e filmar e tal, porque achava que você não pode perder o momento que está acontecendo, né? E óbvio, tem
uma equipe enorme, e enorme ao longo do tempo, né, ela foi ficando grande, de amigos e de profissionais que foram se juntando a mim nesse momento. Mas o papel, para mim, é mais de condutor, né, de personagem condutor, que de um personagem, digamos, protagonista mesmo. Melanie? Felipe, eu também estou super feliz de, enfim, querer agradecer a sua presença. Eu estou bem feliz de te rever, mesmo que assim, de forma virtual. Acho que faz quase um ano, na verdade, a última vez que a gente se viu, antes do pandemônio inteiro, era numa outra vida, parece, mas enfim. Estou bem feliz, na verdade, eu revi, né, o filme que eu tinha visto também há algum tempo atrás, e eu queria, na verdade, que você comentasse um pouco mais essa dupla versão que você comentou na introdução que você fez, porque eu lembro que eu vi a primeira versão que parava, foi de 2018, né, antes da eleição do Bolsonaro, que parava com a Dilma, presidenta, falando aquela fala do resistiremos, né? Uhum. E aí a segunda versão que é bem diferente, não é tão diferente, mas tem umas coisas a mais, né? As entrevistas de algumas pessoas no bairro falando de por que elas apoiam Bolsonaro, que a violência aumentou, né? E acaba também com as mulheres cirandeiras na Cinelândia, né? E reclamando justiça pela Marielle e também pela situação atual do Brasil, né? Então, eu acho que essa escola é super interessante. Eu vi a primeira versão, eu vi a segunda versão. Eu queria saber um pouco mais sobre o motivo dessa escolha, o que te motivou. Será que você achou que não fazia mais sentido, na verdade, acabar desse jeito? Enfim, comentar um pouco mais sobre esse processo seu também, né? Sim. Obrigado, Melanie, pela pergunta. Nós nos encontramos a última vez na vinda do ex-presidente Lula, da ex-presidenta Dilma e do ex-candidato Haddad, aqui, promovida pelo RED-BR, nosso coletivo que nós criamos aí logo depois da eleição do Bolsonaro, né? Era um outro mundo mesmo, era uma outra... havia coisas que faziam sentido que não fazem mais naquela época. Inclusive esse fim, né? Onde Dilma termina dizendo: o significado de encantado para mim agora é esperança. E eu acho que esse fim não fazia mais sentido, para começar, assim, porque tem muitas coisas que entraram nesse filme, nessa nossa nova versão, e eu vou falar depois, mas começando pelo fim, né? Eu acho que para usar um conceito que eu ouvi outro dia, o happy endismo, esse happy end, esse fim feliz que nós temos de ter no fim, eu não sei se nós precisamos tanto disso nesse momento. A minha pergunta é se nós precisamos de um fim reconfortante ou se nós precisamos de um luto profundo sobre o que está acontecendo e compreensão profunda do que está acontecendo, para poder justamente sair e ver a luz no fim do túnel, né? Porque é confortável sair achando que a esperança está ali na esquina e quando ela não está, né? Nesse momento ela não está. Então foi uma das decisões tirar esse fim. De outro lado, a entrevista da Dilma, que nós fizemos com a presidenta Dilma, ela é muito mais longa nessa nova versão. Enfim, tem muito mais, eu procuro muito mais entender e deixar a palavra livre com os personagens, sobretudo do bairro do Encantado, porque para mim o grande desafio é entender como é que isso aconteceu, né? Como é que as classes populares se voltaram para a extrema-direita, quando que não foi sempre assim no passado recente, pelo menos. E o fim com as mulheres que fazem a ciranda, embora eu acho que tem várias coisas na esquerda brasileira atual que não me agradam, né? E não é só a brasileira, é mundial, né? Existe uma coisa que gira em torno de uma autoanálise, mas que não é bem feita. Entre elas, para mim, é condenar essas cirandas, que eu não consigo entender. Você fala, nós cirandas são coisas.
nós somos um país que tem muito poucas coisas, né, que a gente coloca em evidência, né? E quando a gente vem para o estrangeiro é que a gente entende o que é ser brasileiro. Assim, quando a gente entende, a gente se olha no espelho, né? A gente vê o que é ser brasileiro, né? E as cirandas são danças populares no Nordeste, né? De uma cultura muito nossa, muito popular. E elas vêm para essas manifestações, né, de uma forma natural, e é interessante que sejam mulheres, né, no contexto da morte da Marielle, que se unam depois da deposição da Dilma, como ela foi deposta, para fazer essa ciranda, onde elas dizem, enfim, de uma maneira geral, essa roda não é só nossa, ela é de todas nós, ou seja, existe uma mensagem que não é uma mensagem, digamos, otimista, eu acho, mas é uma mensagem de união, mesmo dentro do problema. E eu acho boa. Então, para falar do fim, né, eu acho que foi um fim que apareceu por acaso, assim, a gente encontrou isso dentro do Bruto e achou que isso era isso aí. Esse era o fim do filme, quando o filme termina, basicamente, mesmo também dentro do período histórico. E eu acho que assim, a decisão de fazer essa versão nova, ela parte basicamente do que vocês conhecem bem como historiadores, que é distanciamento histórico, né? Então, distanciamento histórico, mesmo que pouco, né, de 2 anos, de 1 ano, 2 anos, ele já foi suficiente para mim para entender aonde é que eu precisava me aprofundar mais. Então foi até bom, digamos, que essa versão longa, que no início ela estava programada para ser feita ao mesmo tempo, a gente ia lançar ao mesmo tempo as versões, ou seja, uma versão na televisão e outra versão em festival, só que por um problema de produção, a gente não conseguiu lançar ao mesmo tempo, então adiamos para o momento posterior, que foi esse. Então, assim, todas as decisões partem um pouco desse distanciamento histórico, e, sobretudo, para eu dizer uma palavra, digamos, um conceito, foi essa tentativa de compreender o desencantamento das classes populares, né? Assim, acho que é isso que eu tentei nesse filme colocar, uma primeira vez, né? Simplesmente colocar. Porque, para mim, isso é a chave para entender a onda populista, como eles dizem, não só no Brasil, mas no mundo, né? Esse desaparecimento dessas classes populares, essa desertificação desses bairros, desses lugares, não é só no Encantado, né? Eu já andei por aí, nós podemos conversar sobre isso, mas não é só ali, né? Existem muitos outros encantados por aí. E se nós não entendemos isso, como é que essas figuras que encarnam esse desespero, né, como o Bolsonaro encarna, aparecem e de maneira sólida, infelizmente, né, conseguem tomar o poder, digamos, ascender ao poder. Eu acho que se não entendermos isso, nós não vamos conseguir dar o passo adiante, né? Nós vamos sempre ficar parados nesse passado recente e quase que num eterno funeral, sabe, do que nós vivemos nos anos Lula e Dilma. Então, eu queria, com esse filme, mostrar um pouquinho do que eu vivi, do que muitas das pessoas que vêm de onde eu venho viveram e entenderam, para entender mais ou menos como é que a gente chegou até agora, né? Antes de passar para o Wallace, eu achei muito boa essa sua observação sobre a questão da ciranda, mas ampliando para a questão da festa, né? Porque a gente tem essa tendência na sociedade brasileira de falar da esquerda festiva, esquerda cirandeira, como expressões pejorativas, né? De desqualificação. E eu acho que talvez até, mal comparando,
com a Argentina, que acabou virando esse grande exemplo, né, de direitos humanos, de condenação de torturadores, enfim, no caso da ditadura, e que é um país sempre que as manifestações são muito pesadas, pesarosas, tristes, né, e eu acho que as nossas esquerdas, pelo menos, tem uma tendência a desqualificar a festa, né? Desqualificar o desbunde, né? Sempre quando se fala a esquerda desbundada dos anos 60 e 70, é sempre com um tom assim, desbundado. A esquerda séria era que estava pegando em armas, né? Que estava arriscando a vida. E talvez, eu acho que esse ponto que você tocou é fundamental, né? Por que não politizar a festa também, né? Eu acho que o último carnaval foi muito simbólico com relação a isso, né? Como a Mangueira trouxe essa questão política para a avenida, né? E por que não a festa também não pode ser politizada, né? Por que a nudez não é política também? Enfim, não sei, eu fico pensando muito. Eu acho que a Érica é uma das pessoas que... que é tradicional, né? Assim, quando a gente pega a história do Brasil, a gente vê que movimentos muito importantes começaram com o desbunde, com a festa, o carnaval, a capoeira, ou o desbunde mesmo da loucura, sei lá, revolta da vacina, sabe? Estopins, assim, clamor social repentino e que muitas vezes não faz sentido imediato ali para as classes dominantes, né? E que você falar da Argentina, eu conheço muito pouco, mas me fez pensar nisso, no quanto corresponde a práticas culturais muito fortes. A Argentina tem o tango, a gente tem o carnaval, então é uma coisa meio, enfim, sei lá. Eu concordo absolutamente. Assim, e olha que eu não sou carnavalesco, digamos assim. Eu vivi muito carnaval, né, de rua lá no Rio, era bate-bola e tal. Mas era um evento fundador no Brasil. Carnaval nos define, né, a inversão de valores por um dia, por uma semana, né? O pobre se veste de rico. Isso é revolucionário. Sim, e é regenerador socialmente. Né? A gente pega o carnaval de 22, é até hoje insuperável em termos de perdição de linha no Rio de Janeiro, e quando a gente vê o que estava acontecendo antes, E o Brasil, se a gente não conseguir interpretar um carnaval ou transformar isso em ferramenta também de transformação política, eventualmente, eu acho que a gente tem pouca, assim, nesse momento, quais são as nossas... Eu vou dizer até uma coisa, eu acho que até a figura do Bolsonaro, ela se aproveita disso. É uma figura festiva, Bolsonaro. É um carnaval. É o Bolsonaro do churrasco. Exatamente. Assim, né? Cada chegada do Bolsonaro exatamente. Você chega, ele é carregado, é uma folia, é um negócio, é uma micareta, entendeu? Cada ida do Bolsonaro a uma cidade é uma micareta espontânea. Eles entenderam isso, sabe? E nós fomos ficando ali um negócio meio que falar de democracia e tal, e viraram palavras mágicas, assim, e uma repetição fatigante da gramática americana, norte-americana, e se descolando das nossas origens, sabe? Do nosso povo, das pessoas, das classes populares. Então, assim, sobretudo agora, quando você fala em festa, né, Paulo? Cada pessoa que eu encontro na França, o que nós estamos esperando na saída desse Covid? Uma grande festa, na verdade, entendeu? Uma festa mundial. Se o Brasil nós tivéssemos incapacidade de propor um grande carnaval no mundo, nós teríamos a futura potência, entendeu? Eu acho que nós temos isso a dar. Vários amigos aqui, eu acho que é uma unanimidade, ninguém sabe fazer festa como no Brasil. Isso é verdade, sim. Eu nunca fui a uma festa. Os franceses sabem
como eles chamam, défilé. Melania. Eles sabem. Eles sabem. Mas eu faço festa com brasileiros, então não posso. Não posso. Sim, não, franceses sabem fazer festa, mas não é a mesma festa. Não é o mesmo trabalho, não é a mesma música, não é o mesmo papel da corporalidade, não é o mesmo papel da. Enfim, não é a mesma coisa. Eu A concordo. outra sociabilidade é a grande saudade do desterro, assim, todos os meus colegas brasileiros que eu conheço aqui, é uma das saudades mais inconsoláveis. Assim, é por isso que os franceses se entendem muito bem nesse assunto aí com os brasileiros, né? Assim, eu falo isso, assim, eu trabalhei com diretores que trataram a ditadura, da Autofalho, né? A música brasileira e tal, nos anos recentes, que trataram das manifestações religiosas, né, digamos, da Umbanda, das sincréticas, né, e todas giram em torno de uma maneira ou de outra de uma reunião que é uma festa, você sabe, assim, tá no centro da nossa cultura. E eu acho que tem uma oportunidade histórica agora aí, que é essa depois da pandemia, que é a festa mais que nunca se transformou necessária para todos os povos do mundo, né? Eu acho que, só para completar, eu acho que uma das diferenças que eu enxergo é também que a festa é muito mais politizada, na verdade. Porque na França tem esse costume de bater de frente, de ir para ato, de protestar, né, de entrar em conflito. É uma tendência geral, não é que sempre é assim. Eu lembro que no começo no Brasil eu ficava até irritada com esse jeito de contornar. E estudando humor gráfico na ditadura, estudando protesto político, eu entendi também que esse contorno, na verdade, festivo, carnavalesco, humorístico, é uma ferramenta de politização, de luta política, na verdade. Eu acho que isso é uma diferença fundamental. Nesse sentido da festa. Da arma, que pode ser a festa, na verdade. Eu acho. Eu concordo. E eu acho que para finalizar, acho que tem um componente interessante a suplementar, que é porque o humor também, né, talvez tenha sido em muitos momentos ali da história, uma arma de maneira a criticar, mas como nós estamos falando de um povo historicamente oprimido, onde os governos sempre foram construídos, né, para excluir massas e defender e proteger uma minoria minúscula, né? Nós estamos vendo aí, acabou de sair uma pesquisa falando da desigualdade. O Brasil desceu, aumentou a desigualdade, só perde para 5, 6, 7, 8 países africanos. Eu acho que o humor acabava sendo uma arma, como a capoeira era, de conseguir protestar sem morrer, basicamente. E na França, eu vejo, assim, eu acompanhei muitas manifestações na França, é muito mais violento no sentido, assim, né? Eu nunca fui a uma manifestação no Brasil como fui na França. Na França, meu amigo, o bicho pega mesmo, entendeu? Gilets jaunes era de 8 horas da manhã até às 18 horas da noite, e era sem parar. E briga com a polícia, e as pessoas não têm medo da polícia. Agora sim, agora tem. Mas antes não tinha. Porque existe uma história, digamos, recente, né, onde a voz popular ela era representada, né, você não estava sozinho. O direito de manifestar era uma coisa. E muitas vezes se transformava em festa. Quantas vezes não fui? Vira fanfarra e tal. Mas faz parte da coisa, né? E no Brasil é uma maneira, o humor é muito presente, porque eu acho que é uma maneira de contornar e de transformar aquilo. Nós estamos criticando, mas estamos festejando, tá tudo bem, né? Não precisa bater na gente. Então acho que tem esse lado também. Vou passar para o Wallace, mas coitado do Wallace, eu sempre estou interrompendo. Não só para falar que foi muito simbólico no caso do Rio de Janeiro, né, que tem a centralidade do carnaval muito forte,
que o prefeito anterior, um bispo, né, da Igreja Universal, ele não só boicotou, né, o carnaval oficial das escolas de samba, né, quebrando tradições, assim como a questão da chave com o remomo, tal, como tentou aplicar um regramento político-moral aos blocos de rua, que são, por natureza, desregrados, né? Tipo, é você ir para o meio da rua e tentou aplicar uma série de regras que vários blocos não conseguiram sair. Isso é muito simbólico, né? Dessa questão, mas quer falar? Desculpa, Wallace, eu juro, mas é só porque isso é super interessante, porque até é muito criticado pelas próprias esquerdas, às vezes, essa questão da gente ir para a rua, beber cerveja no meio da manifestação, mas eu ficava pensando muito nisso, com essa ascensão fortíssima do conservadorismo e Crivella, e Bolsonaro, escola, e ideologia de gênero e tudo, que mais do que nunca um ato revolucionário você ir para a rua seminu, cheio de purpurina, dançar sei lá o que, sabe? Porque é justamente esse esvaziamento da rua e dos espaços de diversão não autorizada, diversão não religiosa, não, que estão sendo ameaçados também e perseguidos, né? Então, sim, tem potencial revolucionário, eu acho. É por isso que eu tentei terminar o filme também, né, no sentido da festa, né? Tem uma festa na casa, tem a ciranda, então eu acho que tem um efeito liberador importante. Vai lá, Wallace, não tem mais interrupção, desculpa. Não, tranquilo. Felipe, te agradecer também pela oportunidade da conversa. Para mim é um prazer também estar aqui conversando com você. Parabenizar pelo filme. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, porque o seu filme acaba inevitavelmente fazendo parte de um conjunto maior de filmes brasileiros recentes que tratam justamente desse contexto, né? Que a gente pode pensar ali de 2013 a 2018, né? Passando pelo golpe de 2016, chegando até a ascensão do Bolsonaro. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você vê o seu filme dentro desse conjunto de filmes. Assim, se você vê similaridades, mais diferenças. Eu acho até que você fez um pequeno aceno aí com relação a um deles, se você puder falar mais um pouquinho também. Mas acho que não só o Democracia em Vertigem, né? A gente tem outros filmes que são bastante significativos desse período, como O Processo, Excelentíssimo, e até outros que são menos vistos, né? E eu queria saber, ouvir você um pouquinho sobre esses filmes e sobre o seu filme em comparação com eles. É interessante. Obrigado, Wallace, pela pergunta. Você tá aí, foi o último, mas fez a pergunta que é tricky, como eles falam em inglês. Assim, cara, acho que você deve imaginar. Fazer um filme não é difícil. Fazer um filme, basicamente, você, como diz o Lars von Trier, que é um cineasta que eu gosto muito, e fazer um filme é só ligar a câmera e seguir alguma pessoa, fazer uma coisa. Você precisa estar aí um filme. Mas nem todos nós somos o Lars von Trier, né? Então, ou seja, fazer um filme não é mole, assim, demora, sabe? Conseguir é uma mídia que demanda muito financiamento, muita gente envolvida e tudo mais. Então, basicamente demanda. Então, assim, eu sabendo disso, eu sempre evito. Eu acho que todo filme que existe já é um sucesso, digamos, né? O fato dele existir, eu já acho, pô, que legal, cara. O cara botou de pé esse projeto e tal. Então, assim, tendo isso dito, né? Os outros filmes que aconteceram no mesmo momento, embora o meu filme talvez tenha sido o primeiro ou o segundo na época a tocar no assunto, que acho que foi 2018, a gente lançou aqui em setembro de 2018, então já foi antes por exemplo, o lançamento do filme da Petra, mas isso, o que não quer dizer absolutamente nada, mas eu acho que nós todos aí, me colocando junto com esses outros diretores que você mencionou, esses filmes, nós todos estamos na mesma tentativa, né, de interpretar
o que a gente viveu, né, o que a gente viu, e tentar dar corpo, em imagem, a esse momento histórico. E cada um, eu acho que tem uma contribuição diferente a dar. Né? Cada um tem uma visão diferente, tem uma coisa que é legal pontuar. Né? Eu me posiciono, digamos, como é que eu me posiciono Encantado? Eu acho que não é nem, eu não preciso nem criar esse posicionamento, porque ele tá dado. É um filme que fala a partir das classes populares. Né? Eu vou entrevistar as pessoas do meu bairro, gente que não tem trabalho, gente que não tem cultura política, não tem nada, não tem mandato. E eu vou entrevistar também as figuras que fizeram parte do processo, né, e tal, a presidenta Dilma, né, até o Ciro Gomes, que é uma voz dissonante e tal, no caso, o Guilherme Boulos, que estava ali como crítica à esquerda e tal. Muitos me perguntam por que você não foi entrevistar político de direita. Eu falo, porque eu achei difícil de achar um que tinha alguma coisa interessante a dizer, no caso, né? Da direita realmente. Então, era legal entrevistar o Bolsonaro, mas para fazer festa, porque realmente o que ele diz não, de qualquer outro diria melhor. Então, assim, eu tento colocar o filme de uma maneira muito humilde, até assim, voltado para onde o nome do filme está. Eu não gosto desse conceito de lugar de fala, porque acho ele delimitador e fecha, cria uns muros assim entre as pessoas. E se a gente criar muitos muros, vai ser difícil fazer as pontes que a gente precisa, né? Mas é um filme que fala de um lugar, que fala de pessoas que moram nesse lugar, né? Então, partindo daí, eu coloco o filme como o filme que tentou colocar ali o que estava acontecendo, tudo que aconteceu, a partir das classes populares. Então, para mim, o mais importante nesse filme são as entrevistas, por exemplo, com as pessoas do meu bairro. Não é a entrevista com a Dilma, que foi muito legal fazer e é muito esclarecedora para mim. E nem com os outros políticos ou com outros pensadores. Né? É ouvir o que as pessoas têm a dizer, né? Justamente em contraponto, em complemento ao que a narrativa geral né, dos especialistas e do mundo político tem a dizer, entendeu, sobre esse momento. Então, todo mundo faz paralelo, né, com Democracia em Vertigem ou com o Processo, embora o Processo eu acho que já seja um outro tipo de filme, que é um filme de observação, né, que está muito delimitado ali ao Processo do 2016, apresenta Dilma, mas, sobretudo, com Democracia em Vertigem. E eu falo assim, eu acho que são enfim, quanta gente não fez filme sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Assim, imagino que tem vários, assim, são muitas versões, muitas leituras. Então, cada um tem um ponto de vista que fala da onde eles falam, né? Da onde esse ponto de vista é lançado. E eu tento, nesse filme, colocar o meu ponto de vista de origem, que é esse. E continua sendo, né? Porque eu não vim para Paris para morar na Rive Gauche. Então, não tô, porque tem essa fantasia às vezes, né, que a gente está ali na beira do Sena bebendo champanhe todo dia, comendo caviar, quando que na verdade a gente está comendo kebab, né, nas portas de Paris. Então, nem isso a gente pode fazer agora, Felipe. Pois nem isso. Agora a gente tem que ficar em casa fazendo comidinha, improvisando, né? Espero que tenha respondido aí o Wallace, de uma maneira ou de outra, né? Não, eu acho incrível, assim, sobretudo essa sua fala da pluralidade de visões, né, que o cinema possibilita, evocando esse exemplo da Segunda Guerra, né, que enfim, Segunda Guerra e o próprio Holocausto como, né, esse evento que simboliza, né, o que de pior a humanidade pode cometer. Ih, tem 2 Wallace agora. Calma aí, deixa eu expulsar o outro. Porque ele tem que botar a botão. Acho que eu caí. Eu tô duplicado? Não, eu tirei já. Ah, sim. E essa pluralidade, né, que é possível, que a arte torna possível,
E eu acho que até a própria história torna possível também, no sentido... porque agora no Brasil, e a gente, eu especificamente, e quem trabalha com ditadura, a gente tem lidado de maneira muito forte com a questão do negacionismo histórico, né? E é um negacionismo histórico, no caso do Brasil, muito particular no sentido de que não é negar somente a história, ou a ditadura, a escravidão, ou seja lá qual o evento bizarro da nossa história, porque são muitos, mas tem uma questão de uma apologia junto disso, né? Uma apologia à violência, uma apologia à barbaridade, à exceção, a tudo, ao autoritarismo, mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai analisar a negação, né, e essa versão de extrema-direita sobre o passado, que eles vêm tentando impor, até mesmo de maneiras oficiais, né, com isso que a Erika falou, ideologia de gênero, tudo, que é a verdade única, né, que é justamente a verdade que impede a pluralidade de visões e de percepções, de sentimentos, enfim. E essa disputa de narrativa, que, salvo engano, é o Fred Lira que fala disso mais diretamente, embora eu acho que atravessa o filme inteiro, mas o Fred fala que é uma disputa de narrativa, que inclusive toda a movimentação dos brasileiros aqui em Paris é uma disputa disso, de que narrativa vai ser difundida aqui fora, né, aqui nessa sociedade de uma maneira geral. E que a disputa de narrativa é uma disputa sobre uma versão do passado, do presente, inclusive, já se adiantando ao que vai ser dito lá na frente, é o que eu acredito que o cinema histórico, né, que representa eventos que realmente aconteceram, os documentários, assim como a própria história, porque nós discordamos entre a gente, né? Existem diversas maneiras de interpretar um fato, e até alguns estão aí para negar até a resistência do fato. E que enfim, que eu acho muito interessante que atravesse, que a questão da memória seja tão presente no filme de uma maneira tão ampla, sabe? Vários tipos de memória. Aqui na França eles têm um ditado, né, um termo que eu acho muito bonito para falar disso, que é devoir de mémoire, dever de memória, né? E eu acho que para voltar a essa questão da geração, que a nossa geração, se tem um negócio a fazer aí, é exercitar isso aí, esse dever de memória, né? Porque nós precisamos dizer o que nós vivemos, né? Porque tem uma geração muito nova que não viveu já exatamente, entendeu? E a gente passou ali, está bem na passagem, então, e há como o Paulo falou, uma tentativa quase que vertical, né, de impor uma nova realidade, muito difusa, né, assim, você vê a extrema-direita tomando várias formas diferentes hoje em dia, né, podemos falar disso depois, né, que tem essa forma caricata, né, bolsonarista, Trump e tudo mais, mas tem outras mais sorrateiras, né, que começam a entrar meio da lógica do sistema atual, daqueles que nós considerávamos como democratas, né, ao redor do mundo. E quando eu vejo, por exemplo, que o Huck e Luciano Muro estão se encontrando já no dia seguinte à eleição do Biden, para já projetar quem é o nosso Biden, né? Porque a gente tem que imitar, obviamente, quem é o Biden brasileiro? Tem que ter. Então, eu acho que o fascismo de trás disso tudo, ele não tá desaparecido, né? O fascismo que vem atrás de todo esse projeto de reescritura da história, ele não desaparece com o Bolsonaro, entendeu? Eu acho que o bolsonarismo, inclusive, é mais profundo do que a gente imagina, entendeu? E é mais forte que a figura do Bolsonaro, né? Então, de repente, pode ter um governo de extrema-direita sem Bolsonaro, a gente não precisa do Bolsonaro, né? Como um governo de extrema-direita nos Estados Unidos sem Trump, né? Que execute alguma das coisas que ele não executava, não sei. Estamos aqui fazendo um exercício de radicalismo de pensamento, né?
mas é verdade que é preocupante, sim, é preocupante. Eu acho que a memória nesse momento é muito importante, porque nós, em um ano de confinamento, de pandemia, nós esquecemos muita coisa já, né? Muita coisa. É verdade. Gente, não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma questão. A gente chegou agora em 1 hora, mais ou menos, de gravação. Vocês querem colocar mais alguma coisa? A gente encerra. Eu não sei, talvez para encerrar esse papo e numa nota mais positiva, talvez, se um dia, quem sabe, um contexto pós-pandemia surge, o que você vai fazer, Felipe? Qual filme você vai fazer? Quais seus projetos? Todo mundo pergunta, assim, é engraçado. Porque parece que a coisa já está feita, a ligação está feita. Na verdade, nós estamos trabalhando num segundo filme agora, que a ideia é lançar, assim, não no ano que vem, mas talvez no início do outro, que na verdade é digamos de uma maneira ou de outra, uma sequência do Encantado, e não vai se chamar Encantado 2, porque nós não estamos falando de uma franquia, mas vai continuar, digamos, eu acho que o fio da história continua, embora nesse sentido, nesse novo projeto, ele tem um outro viés, né? Ele tem um viés que tem a ver com o que a gente está vivendo, tem a ver com não só com o que o Brasil está vivendo, né? Não é só isso. Assim, talvez eu precise ir um pouco mais além para concluir mais ou menos o que eu comecei a filmar. E eu tenho que talvez sair do Encantado também um pouco, né? Então a gente tem esse segundo filme que basicamente, né, continua ali, né? Enfim, o filme anterior termina na eleição do Bolsonaro. Eu acho que é um fim, né? A eleição do Bolsonaro é o começo já de alguma outra coisa, né? Não é? Então, uma coisa até interessante do ponto de vista fílmico, né? Que está acontecendo, mas então a ideia é a gente lançar o filme no Encantado aqui na França ano que vem, e na sequência a gente conseguir já lançar esse segundo filme, que eu não consigo dar o pitch, como quando chamam, né, que é o sinopse já de cara, assim, porque ela está sendo construída e tal, mas o que poderia dizer que ela funciona como uma sequência do Encantado mesmo, né? Então tem esse ponto de vista que é pessoal, mas ao mesmo tempo geracional, né? Então infelizmente eu não tenho saída. Eu não queria não queria mais fazer esse negócio de política, de filme de política, porque não é fácil, né? Todo dia muda, né? E são muitas variáveis que você tem que jogar, com as quais você tem que jogar. Mas eu não tenho certeza de que eu consiga fazer outra coisa nesse momento. Então, como dizem aqui, vou lá. É isso aí que a gente tem pela frente agora, né? Bom, perfeito. Mais algum comentário, gente? Não, só queria reforçar o agradecimento, foi super legal o papo e obrigada, Felipe. Obrigado eu que agradeço a vocês aí pelo tempo, pela paciência, pelas perguntas que foram bem bacanas. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Muito obrigada. Merci. Também agradecer aí a participação do Felipe aqui nesse diálogo, né, e lembrar, né, convidar todos de assistir o filme, né, quando terminar esse debate aí, eu acho que o filme ele não encerra em si, né, o debate eu acho que vai pingar muito, especialmente entre os historiadores e historiadoras, viu, Felipe? Pode ter certeza que você vai ainda
ter muitos debates aí para fazer. Obrigado. Desculpa, mas não, imagina. Futuros espectadores vão com um chazinho de boldo, porque rever determinadas cenas lá foi difícil, mas a gente consegue, é importante. O dever de memória, não podemos esquecer. Obrigado aí pelo convite a assistir. Eu também convido todos a assistirem. Claro, né, preparar a alma, porque eu acho que talvez realmente seja dor para mim mesmo. Eu, por exemplo, quando eu vou apresentar o filme, debater, eu não assisto o filme mais. Eu saio da sala e espero terminar para vir falar e tal, porque como você, né, digamos, tirar o esparadrapo de um machucado que está ali, ainda não está sarado, né? Mas eu sustento que nós precisamos tirar esse esparadrapo e realmente deixar ali exposto, né, para que cicatrize e que a gente consiga de novo caminhar. Gente, então a gente encerra. Muito obrigado, Felipe, obrigado, Érica, Arthur, Melanie e Wallace. Enfim, a gente aí está formando uma gangue que só cresce para trabalhar com história, enfim, e todas as possibilidades dessas narrativas históricas, artísticas, enfim. Muito obrigado, gente.